A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, sejam multiplicadas na sua vida. Querido aluno, querido irmão, é um grande prazer poder estar aqui com você mais uma vez, nessa aula de História da Igreja. Eu sei que você tem sido edificado e cheio de Deus enquanto escuta essas aulas. Você sabe? Por mais que nós não estejamos falando da Bíblia necessariamente, mas nós estamos falando do projeto de Deus, que é a igreja. Nós estamos falando de toda essa história da igreja, de como tudo aconteceu, como nós chegamos até aqui e porque nós somos igreja dessa maneira, não é? Nós vimos na última aula, falamos muito ali sobre Lutero, no final nós falamos um pouco sobre Zwinglio, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de Martinho Lutero, até, sabe, recomendo, se você deve saber que tem vários vídeos, vários filmes, né, que contam a história de Lutero. Você pode assistir documentários, no geral todos são bem fiéis, assim, fidedignos à história, mas é bonito, é interessante ver, né, a maneira como a reforma começou, aquilo que estava lá no coração de Lutero, né, que é a justificação pela fé. Nós que somos evangélicos, né, e lemos Romanos, nós somos tão tocados, né, é tão bonito, é tão precioso ler Romanos e entender que temos paz com Deus. Então eu fico pensando, Lutero também, né, talvez ali depois de mais de 1000 anos, né, a igreja sem essa luz, sem essa revelação, como foi importante esse dia que a luz de Deus brilhou sobre Lutero e ele foi esse instrumento de Deus, né, para trazer de volta essa mensagem da justificação pela fé. Alguém diz, Lutero mudou a igreja, acabou com a igreja, separou a igreja. Não, ele foi importante nesse processo de restauração. Ele foi esse instrumento de Deus. Eu te falei também um pouco de Zwinglio. Então, a reforma não acontece só com Martinho Lutero. Ele foi apenas esse que deu o estopim, que começou. As ideias de Lutero começaram, né, a correr pela região, reis estavam ouvindo. Claro que no primeiro momento o pessoal meio com desconfiança, será a igreja perseguindo, mas a notícia foi avançando, foi crescendo, o luteranismo foi crescendo. Você vai ver, como eu te falei, lá em Zurique, na Suíça, perto ali, né, da Alemanha, da França, você vai ver então o Zwinglio, né? Muito parecido o pensamento com Lutero, uma coisa ou outra que eles não concordaram, mas ele também começou a reforma protestante na cidade de Zurique, começa uma igreja ali, né, também reformada ou já desvinculada com Roma, né, e vai pregando também a justificação pela fé, e daí você vai vendo que a chama do protestantismo foi crescendo, foi avançando. E aí vai surgir agora um personagem na Reforma Protestante que é fundamental, porque Lutero era estudioso e estava mais na região da Alemanha. Zwinglio era mais um padre ali, ele não era tão estudioso quanto Lutero. Mas vai surgir agora, na cidade de Genebra, lá na Suíça também, um dos personagens mais importantes da Reforma Protestante. Porque Genebra, na Suíça, se tornou o próximo centro da reforma protestante no mundo. Claro que você tem o luteranismo crescendo, mas o que aconteceu na Suíça foi impressionante. E quem foi o instrumento de Deus para fazer isso foi um sacerdote católico também, francês de nascimento, mas se tornou um dos principais reformadores, que é o João Calvino. Hoje em dia, quase todo crente, né, sabe ou conhece Calvino por causa dessa discussão que se faz. Você é calvinista ou você é arminiano? Né? O Jacobus Arminius vai surgir mais para frente, mas nesse primeiro momento, né, quase que contemporâneo a Lutero, vai surgir então João Calvino, que vai, né, trazer aí ele vai trazer a base do ensino da igreja reformada. Por que Calvino teve sua importância? Porque ele é muito inteligente, ele foi realmente reconhecido como um gênio e ele vai escrever a crença reformada, vamos dizer assim. Ele vai conseguir colocar de maneira escrita o pensamento da igreja reformada. Então,
talvez a maior contribuição de João Calvino à reforma da igreja é o estudo que ele fez, né, as Institutas da Religião, também chamado de as Institutas, né, de Calvino. Então ele escreveu todo um estudo que foi essa primeira exposição sistemática da teologia reformada. Você está aqui me olhando, você é aluno do seminário, sabe, esse é um livro que você deveria ler. Não é um livro, é um estudo. Você deveria ler as Institutas, tudo aquilo que Calvino escreveu, que ele sistematizou a ideia dessa teologia reformada. Pastor, ele que inventou tudo que está nisso aqui? Não, ele foi influenciado por Lutero, ele foi influenciado por Zwinglio, ele foi influenciado por outros reformadores que eu vou te mostrar daqui a pouco, mas ele é a pessoa que escreveu, ele é a pessoa que sistematizou, né, que pegou o que era ensinado, o que era falado e fez, né, essas Institutas então de Calvino, da religião cristã. É fenomenal, é um conteúdo fenomenal, vale muito a pena você ler. Bom, é daí, né, então é dessa teologia reformada que vai surgir a tão famosa, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, vai surgir a tão famosa e reconhecida 5 solas, né, que eles chamam, que envolve toda a teologia reformada. O que são as 5 solas? As 5 solas definem talvez aquilo que nós cremos, né, ou o nosso jeito de ser igreja, ou o que são os protestantes. Então, Calvino vai cooperar com isso, né, mas não só ele, os reformadores em geral, vão fazer 5 solas. O que é a sola? Sola está em latim, né, que vem do somente. Então, quando a gente fala 5 solas, é como se fossem os 5 sós, 5 somentes. Quais são, né, da nossa teologia reformada? Então, primeiro você tem o sola fide, sola fé, só a fé. Qual é a base da salvação? É a fé. Qual é o caminho da justificação? É a fé. Não são as obras, não é o merecimento, não é o bom comportamento, tudo isso tem sua importância, mas a base é a fé. Então, já começa assim, só a fé, sola fide. Tudo é pela fé, tudo que Deus faz é pela graça mediante a fé. Então, a primeira sola é essa, sola fide. Aí você tem a segunda sola, que é sola scriptura, só a escritura. Lembra? O que Lutero começou a falar? Eu falei para você na aula passada. O que Lutero quer dizer rompeu? A autoridade da igreja na época era baseada no bispo de Roma, era baseado no Papa, era baseado nas tradições. Mas o que a reforma protestante faz? O Papa não está acima da Escritura. Então, é somente a Escritura. Qual é a base do nosso ensino? A Escritura. O que é considerado de Deus? O que está na Escritura. Ah, mas tem essa tradição eclesiástica aqui que a igreja faz há milhares de anos. Problema da tradição. Se não está na Escritura, não é de Deus. Então, só a fé, só a Escritura. Você sabe, já falei isso para você em outras aulas. É por isso que nós somos. E o que nós somos? Se nós formos definir aquilo que nós somos dentro da eclesiologia, né, dentro da igreja, nós somos igreja católica apostólica. Lembra disso? A igreja católica, como nós conhecemos, é a igreja católica apostólica romana. Por quê? É a igreja, né, porque é o corpo de Cristo, são cristãos. Católica, porque eles falam da Igreja Universal, cremos na Igreja Universal também, né, de todos os tempos, de todas as épocas. Igreja Católica Apostólica, porque eles consideram o ensino dos apóstolos, mas é Católica Apostólica Romana, por quê? Eles estão ligadas ao Bispo de Roma. Eles obedecem ao Bispo de Roma. A autoridade está ligada ao Bispo de Roma. O que nós somos? Igreja, porque nós somos corpo de Cristo. Católica, porque nós cremos na igreja de todas as épocas, de todos os tempos, universal, só que nós somos católicos apostólicos. E para aí, não estamos ligados ao bispo de Roma ou ao bispo de Constantinopla, ao patriarca de Constantinopla, nós estamos ligados à Escritura. A nossa base de ensino é o ensino dos apóstolos. É isso que significa
só a Escritura. Ela é a nossa base, ela é a palavra de Deus e é a ela que nós nos submetemos. Amém? A terceira sola é solos Christus, somente Cristo. Então, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo. O que é isso? É a mesma coisa, não há outro caminho, não há outra maneira, não há outra forma de ir a Deus se não for Cristo. Entende? Cristo é o único caminho, só Ele é o caminho para Deus, só Ele é o Salvador. Então não é o meu comportamento, não é um papa, não é o padre, não é um santo, não há outro intermediário, não há outra salvação, não há outro meio, não há outro caminho. Então é somente Cristo, Cristo é tudo, Cristo é o centro, Cristo é o foco. Então como é bom ser parte de uma igreja reformada. Cristo é tudo e é só Ele que interessa. Todas as outras coisas do Evangelho são boas, são importantes, mas são secundárias, entende? A cura é bom e Deus tem cura para você, mas é secundária. A prosperidade é muito bom e Deus tem prosperidade para você, porque faz parte de todo o plano de salvação, mas Cristo é o mais importante, Cristo é o centro, nada substitui Cristo, entende? Somente Cristo, Cristo é tudo. Então, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, sola gratia, só a graça. Então tudo é pela graça, é a irresistível graça. Sabe, essa é uma verdade que você vai ver em toda a Bíblia, meu irmão. Tudo é pela graça mediante a fé. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não há justiça própria, não há espaço para merecimento em relação a Deus. Tudo é porque Ele é bom, tudo é por causa da graça dEle, tudo é por causa do favor dEle, tudo é porque Ele resolveu te abençoar, Ele te amou. Não é porque você amou a Deus, é Ele que te amou. Então é só a graça que é importante, só a graça que interessa. E por último, então você tem só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a graça e somente a Deus a glória. Porque quando você crê que tudo é pela fé, pela Escritura, por Cristo e pela graça, então somente a Deus a glória. Só Ele é digno de glória. Nós não vamos dar glória para nenhum homem, porque nenhum homem é intermediário, nós não vamos dar glória para nenhuma outra coisa, somente a Ele. Só Ele é digno de glória, porque Ele é o Salvador, é Ele que ama, Ele que deu seu Filho, Ele que morreu, Ele é o Cordeiro, Ele é o sacerdote, Ele é o templo, Ele é quem fez tudo, Ele bola o plano de redenção e Ele é a própria redenção. Tudo é Ele, tudo é Cristo, então somente a Deus, somente a Cristo toda a glória. Isso aqui, né, nós poderíamos ter uma aula só para falar de cada um dessas coisas, né? Mas aqui você tem então esses 5 pontos que fazem parte da teologia reformada, que Calvino é usado, né, muito para definir isso daqui. Então, são as 5 solas, vale muito a pena você meditar, você ler mais sobre isso. Amém? Você vai ter também, falando um pouquinho do calvinismo, claro que eu quero falar um pouco mais sobre isso quando também chegar o Jacobus Arminius, que aí a gente pode falar comparando um com o outro, né? Mas só para mencionar hoje, o Calvino, João Calvino, a teologia dele é bem agostiniana, né? Até existe uma brincadeira, diz que Agostinho foi o primeiro calvinista que existiu. Nós estamos falando de mais de 1000 anos, aí, cerca de 1000 anos de diferença. E Calvino, ele definiu a sua teologia principalmente baseada em 2 coisas: a vontade soberana de Deus e a sua irresistível graça. Então, o calvinismo também, que é base das igrejas reformadas e também da grande maioria das igrejas da época, hoje em dia a igreja brasileira não é tão calvinista, porque acaba que a igreja brasileira hoje, a grande parte, recebeu essa herança arminiana, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas a igreja calvinista, que se tornou uma igreja, hoje em dia, seriam as igrejas presbiterianas, batistas tradicionais, mas o presbiterianismo está muito ligado ao calvinismo. Eles definem, né, a sua teologia em 5 pontos, vamos dizer assim, que é, você tem primeiro a total depravação do homem. Pastor, o que isso significa? O que é a total depravação do homem? O homem é mau, é incapaz de se salvar, o homem é pecador. Então
assim como Calvino, não cremos que o homem nasce bom e depois se torna pecador. Não, nós cremos na total depravação, ou seja, o homem já nasce mal, ele já nasce pecador, ele é totalmente incapaz de se salvar. O calvinismo define também a eleição incondicional. O que é isso? Deus salva apenas quem Ele quer. Deus é soberano e Deus salva só quem Ele quer. E quem Deus quer vai ser salvo. É a eleição incondicional, ou seja, não depende de nenhuma condição minha. Sabe, nós cremos nisso. Eu era apenas um morto, um defunto, estava perdido e é Ele que veio me salvar. Você entende? Às vezes nós falamos assim, eu encontrei a Jesus. Não, se for olhar realmente à luz da palavra de Deus, você não encontrou Jesus. Você estava cego, perdido no tiroteio. Na verdade, você estava morto nos seus delitos e pecados. Jesus não estava perdido, é você quem estava perdido. Então não é você que encontrou Jesus, é Ele que veio até você e te encontrou. Isso é a eleição incondicional, não depende de nenhuma condição minha, para ser salvo, mas é tão somente a soberania de Deus. O calvinismo fala da expiação limitada. O que é a expiação limitada? É porque é só seguir o raciocínio. Então, se eu sou ruim, a total depravação de Deus, primeiro ponto, e eu sou incapaz de me salvar, porque a eleição é Deus que escolhe, é Deus que vai saber quem Ele quer salvar, então, e Ele vai salvar, e Jesus fez a expiação, morreu lá na cruz, então Jesus morreu somente pelos eleitos. Então, no calvinismo tem esse ponto. A expiação foi apenas pelos eleitos, uma vez que vai ser salvo somente quem Deus escolheu. Nós cremos na eleição também. Talvez esse é o único ponto que nós não concordamos 100%, porque realmente tem alguns textos que vai trazer um bom debate sobre a expiação ser limitada ou ilimitada, mas nós não estamos aqui para falar hoje sobre isso. Mas eles creem que Deus morreu apenas pelos eleitos, a expiação foi apenas pelos eleitos. O quarto ponto, vai ser, nós cremos bastante nisso, a graça é irresistível, não tem jeito. A pessoa que encontrar com a graça, que tiver um encontro com a graça, é irresistível, ela vai nascer de novo. Nós cremos nisso, a graça é irresistível. Ninguém consegue rejeitar, não, rejeitar não é a melhor palavra, ninguém consegue se colocar contra a graça. Mas aquela pessoa, é como se fosse assim, quem Deus quer salvar vai ser salvo. Ninguém consegue se opor. A graça, ela é irresistível. É só usar essa palavra, Ninguém consegue resistir à graça. Ninguém tem força para resistir à graça. Mas quando Deus quer, quando Ele derrama a graça, essa pessoa vai ter um encontro e vai nascer de novo. E por último, eles falam da perseverança dos santos, que é o quê? Se a salvação começou em Deus, se é Deus quem me escolheu e Ele quem veio me salvar, Ele fez a expiação por mim e a graça é irresistível, então é Ele também que garante a minha salvação. É isso que Calvino ensina, sabe? Nós também cremos nisso. Quando nós falamos uma vez salvo, salvo eternamente, é bem calvinista isso. É uma frase bem calvinista. A segurança eterna. É Ele quem garante a minha salvação, porque é tudo a obra dEle. Começou nele e termina nele. Mas enfim, estou te falando somente esses 5 pontos principais do calvinismo. Eu te prometo que quando nós chegarmos aqui no momento que vai surgir o arminianismo, aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, só para mostrar a diferença entre as duas teologias, amém? Eu vou colocar para você agora uma foto. Lá na Suíça tem um muro, que vale a pena também se você um dia estiver viajando lá pela Suíça, em Genebra, você pode ver o Muro dos Reformadores. Então sabe, os reformadores eles ensinavam, nas faculdades, nas universidades, eram tidos como pessoas inteligentes, gênios da época. Ensinavam teologia e estavam lá ensinando, de maneira geral. E você tem, então, na Suíça foi uma história interessante porque João Calvino, ele começou então a ensinar também, a influenciar, e ele queria só estudar a Bíblia. Mas aí, esse
Guilherme Farel, que é um dos que está no Muro dos Reformadores. Deixa eu falar para você. Então, aí no Muro dos Reformadores é o seguinte: da esquerda para a direita, você tem primeiro Guilherme Farel. Quem que é esse Guilherme Farel? Ele é como se fosse o predecessor de Calvino, que estava ali começando também, falando da reforma na cidade de Genebra, né, abrindo igrejas reformadas, só que ele não conseguia sistematizar. Ele foi importante para começar o processo. E aí, ele já conhecendo Calvino, né, do que Calvino dizia, ensinava, ele encontrou com Calvino um dia lá em Genebra, e Calvino disse: não, eu quero estudar mais, né? Calvino sempre sempre foi um estudioso. Calvino disse que queria ir lá para a cidade dele na França e ficar estudando e escrevendo. E aí esse Guilherme tinha tanto encargo pela Igreja do Senhor e acreditava tanto que Calvino deveria conduzir esse processo da reforma lá em Genebra, que ele amaldiçoou o descanso de Calvino. Ele literalmente ele falou que o seu descanso vai ser amaldiçoado, porque você está ignorando aqui tamanha necessidade que a igreja reformada aqui está precisando de você. Né? João Calvino fala que isso foi uma coisa importante para ele tomar a decisão. Mas esse Guilherme Farel, então, está nesse muro dos reformadores. Isso essas estátuas são grandes, tá? Não fica achando que é uma coisa pequena, não. Eles estão nesse muro aí, uma maneira de honrar esses reformadores que contribuíram bastante para esse ensino na Suíça e depois quase todo o Ocidente. Né? Então você tem Guilherme Farel, primeiro, depois você tem do lado dele, lembra que é da esquerda para a direita, do lado dele o primeiro é o Guilherme, o segundo é João Calvino, que é o principal teólogo, né? É quem mais escreveu, quem sistematizou, como eu te falei, das institutas. Né? Ele quase tudo aí vai girar em torno dele mesmo. Ele é o principal teólogo, escritor que vai definir a fé reformada. O terceiro, da esquerda para a direita, é Teodoro de Beza, que ele é como se fosse o sucessor de Calvino, que ele foi discípulo de Calvino, e aí ali logo após Calvino foi ficando velho, né? Foi parando, foi diminuindo a intensidade. Esse Teodoro de Beza é quem vai dar continuidade à reforma ali em Genebra, aos escritos, aos ensinos, às igrejas, né? Supostamente dizem, né? Começando a estruturar as igrejas presbiterianas. Isso é uma discussão também, não se tem certeza, mas quem está aí, vale a pena você também depois falar mais, estudar mais sobre ele. E por último aí, o quarto da esquerda para a direita é John Knox, que é o reformador escocês, um grande político, um grande estadista, que influenciou bastante na reforma protestante na Escócia e na Inglaterra. Então ele também é um reformador, merece essa honra aí nesse muro dos reformadores. Se um dia você estiver passando lá na Suíça, vai lá nesse lugar, tira foto que você não vai se arrepender, vai lá aprender sobre esses reformadores. Amém? Então tá aí, João Calvino estava falando sobre ele. Voltando um pouquinho no tempo, e já pegando aqui um outro sentido, falei para você de Lutero, de Zwinglio, de Calvino. Mas vai surgir também, junto aqui com esses primeiros reformadores contemporâneos, um movimento chamado de anabatista. O que são os anabatistas? Literalmente, esse termo anabatista significa aquele que é batizado novamente. É um termo pejorativo que usaram com eles, certo? Mas chamavam eles de os rebatizadores. Diziam, vocês estão batizando de novo, então vocês são anabatistas. Os anabatistas, então você já pode entender, eles rejeitavam o batismo infantil. Por isso que eles rebatizavam todos que se juntavam a eles. Então daqui você já está aprendendo. Nesse aspecto, eu e você, se você batizou na igreja católica quando era criança, ou se você batizou numa igreja presbiteriana quando era criança também, eu vou explicar, não tem nada de errado. Mas se você batizou quando criança e depois de grande, você teve entendimento, revelação, e batizou numa igreja
evangélica, vamos dizer assim, com entendimento, você fez nada mais, nada menos que os anabatistas faziam. Era exatamente isso que os anabatistas faziam. Eles rejeitavam o batismo infantil, porque entendiam que o batismo tinha que ter mentalidade, a pessoa tinha que ter consciência daquilo que ela estava fazendo. Então, quem queria se tornar ali, fazer parte do grupo deles, da igreja deles, eles rebatizavam todos aqueles que se juntavam a eles. Então, o movimento anabatista teve as suas origens lá em Zurique também, 1522, ali com Zwinglio, e Lutero teve acesso a eles, Zwinglio teve acesso a eles, Calvino também viu, não é? E começou então com esses homens piedosos que eles queriam uma reforma mais profunda da igreja. Eles achavam que a reforma que estava acontecendo, eles achavam que Lutero e Zwinglio, eles não tinham ido longe o suficiente na reforma. Eles foram importantes, deram o seu passo, mas eles achavam que eles não foram tudo que poderia ir, talvez principalmente nessa questão do batismo. Então, eles rejeitavam todo o conceito de igreja ligada ao Estado, igreja estatal. Você pode perceber que o luteranismo se tornou isso na Alemanha, na Suíça estava também ligada aos reis da época, a reforma ali estava ligada, e eles achavam que tinha que ter essa separação por inteiro. Então eles rejeitavam essa ideia de igreja estatal e eles clamavam por um profundo retorno à simplicidade, na ótica deles, de acordo com as Sagradas Escrituras. Claro que eles também exageraram, porque eles queriam abrir mão de tudo, essa questão da cidade, de você ter as suas coisas. Então eles queriam abrir mão de tudo isso e ir para uma região, viver lá em comunidade, de subsistência, esse tipo de coisa, abrindo mão de vaidade. Nós também podemos saber e perceber hoje que houve exagero. As coisas não precisam ser assim. Mas eles queriam viver de maneira simples, chamando ali apenas um ao outro de irmão. Sabe, foi o movimento de Deus. Cresceram, eram mais envolvidos, talvez, mais avivados, de querer ser missionário, de pregar, de estar ativo na vida da igreja, mas, infelizmente, eles só encontraram perseguição e morte. Por quê? Porque eles foram associados a heresias. Eles foram associados a hereges, tanto pelos católicos, e acredite em mim, tanto quanto pelos protestantes. Esses irmãos anabatistas foram perseguidos e queimados, martirizados e até mesmo afogados. Você sabe? Lá em Zurique, deixa eu te contar aqui os pecados dos reformadores para você escandalizar um pouco. Lá em Zurique, o próprio Zwinglio, lembra do Zwinglio, que começou a reforma protestante na Suíça? O próprio Zwinglio participou dessas perseguições. E ele dizia que a maneira que os anabatistas deveriam ser martirizados ou mortos era afogados. Já que vocês querem rebatizar, então vamos matá-los afogados. Então, para você ver, volto a dizer, nenhum reformador é perfeito. Então você percebe aqui um erro de Zwinglio, não precisava disso. Mas ele mesmo participou das perseguições aos anabatistas. Você sabe que na Alemanha o próprio Lutero defendeu a ideia. O próprio Lutero usou a ideia do uso da espada pelo direito da lei. Lutero também, de certa forma, defendeu a ideia de resistir ao movimento anabatista. Você sabe, calcula-se que mais anabatistas foram mortos do que as perseguições durante o Império Romano. Há quem diga isso. Quando eu falo que eles foram perseguidos é porque foram muito perseguidos. Tanto católicos quanto protestantes perseguiram, martirizaram, queimaram, torturaram, porque acharam que esses irmãos anabatistas, que só queriam a simplicidade, viver para o Senhor, e porque estavam rebatizando, acharam que eles eram uma heresia. Você sabe, pastor, mas por que acharam isso? Então, você pode tentar pensar com a cabeça da época. Você sabe, naquela época, todo o grupo herege que ensinava uma heresia, eles faziam o quê? Eles batizavam baseado na heresia deles. Então você tem uma igreja. Agora pensa o seguinte,
né? Nós sabemos que o batismo de criança não está claro na Bíblia. Nós sabemos que a igreja presbiteriana batiza, nós aceitamos, nós respeitamos, até porque depois, quando se torna adolescente, né, tem que fazer a profissão de fé, então nós respeitamos e aceitamos, né? Mas nós entendemos, como os anabatistas, que o batismo tem que ser depois de ter a consciência, né? No mínimo tem que ser um adolescente, a pessoa está sabendo o que está fazendo. Nós pensamos nesse aspecto igual os anabatistas. Mas naquela época, pensa, você tem quase 1000 anos onde o batismo era feito onde e quando? Só crianças. Só crianças eram batizadas. Você não tinha batismo de adulto, você tinha batismo de criança, praticamente. Entende? Então, quando eu falo para você que você tem que entender a reforma, ela é aos passos. A reforma acontece aos poucos, são pequenos passos. Até os primeiros reformadores não deram todos os passos, né? Então daí você vê Zwinglio e Lutero resistindo aos anabatistas, com o entendimento que hoje praticamente quase toda a igreja evangélica já aceitou. O batismo é depois de grande, né? Mas naquela época, para eles, isso era uma heresia. Para eles não se podia. Por isso que eles estavam vendo os anabatistas como uma heresia e, infelizmente, favoreceram e influenciaram nessa perseguição desses irmãos, né? Nós lamentamos por isso, mas faz parte da história. Você sabe, até hoje existem 2 ramos proeminentes do movimento anabatista, que chegaram até o dia de hoje. Então, nessa época, você vai ver surgir quando eu falo nessa época, aí 1522 por aí, século XVI, vai surgir os seguidores de Menno Simons, que vai dar o nome ao movimento anabatista, conhecido como os Menonitas. Então, nesse aspecto aqui, isso é impressionante, porque até hoje, no Brasil mesmo, existem muitas igrejas menonitas, existem muitos grupos de igrejas menonitas. E se você vai olhar a declaração de fé deles, a maneira que eles são igreja, sabe? É assim, mas é muito semelhante a nós, muito semelhante. São irmãos, tá? Não fica achando que eles são outra coisa. São irmãos. Eles gostam de ficar mais isolados, né? Meio alheio à tecnologia, vaidade, esse tipo de coisa, mas são irmãos. Sabe? Muito provável que nasceram de novo, sim, devemos respeitá-los, né? Existem também o chamado de ruteristas, né? Mais para a região da Áustria, da Morávia, que também é resultado desse movimento dos anabatistas, até hoje. Então já pensou, irmãos? Né? Nós somos da Videira. Nós aqui da Igreja Videira temos pouco mais de 20 anos aí de idade. Agora essa igreja, nós estamos falando de 500 anos de igreja menonita, por exemplo. Devemos respeitar, tem muita história aí, tem mover de Deus lá também, amém? O que lamentamos é o quê? Infelizmente, Lutero e Zwinglio, tão cegos ali nesse momento da vida deles, no seu discernimento, eles foram incapazes de ver que os anabatistas faziam parte do processo de restauração, né, da verdadeira vida apostólica para a igreja, né? Eles não perceberam isso e acabaram resistindo, acabaram perseguindo e não deram esse passo, mas mesmo assim a igreja continua avançando, porque a igreja é imparável. Amém? Para encerrar essa aula de hoje, eu quero então falar para você sobre uma outra reforma que aconteceu, que não foi tão bonita quanto a de Lutero, não foi tão bonita quanto a de Calvino e nem foi tão avivada quanto a dos anabatistas. Mas, você sabe, foi tão importante quanto. Sabe, a reforma da igreja anglicana, a reforma que aconteceu na igreja da Inglaterra é importantíssima para aquilo que hoje nós somos, para o resultado que hoje nós somos como igreja. Sabe, talvez essa foi a reforma, não a mais importante, mas uma das mais importantes. Aí você pergunta, pastor, por quê? Eu vou te contar como que ela foi, o motivo não é tão bonito. Mas sabe, é porque é dessa igreja anglicana está ligada à Inglaterra, é dessa igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, que vão surgir os próximos moveres de Deus. Quando você vai olhar século 17, 18, 19, tudo sai da Inglaterra, ou quase tudo sai da Inglaterra.
né? Eles vão influenciar os Estados Unidos. Enquanto que, é uma coisa a se pensar, enquanto que o luteranismo na Alemanha foi perdendo um pouco de força, você vai ter momentos bons ali, de reformas, até mesmo dentro do luteranismo, mas quando você olha a longo prazo, não deu frutos muito bons, vamos dizer assim, né? Quando você olha para a história da Alemanha no futuro. Mas é diferente da história da Inglaterra, né? Os calvinistas, os presbiterianos, também muito bom, né? Deu muito certo no mundo inteiro, mas é dessa igreja anglicana que vão sair agora os principais moveres. Quando eu falo os principais moveres, não é que é a igreja anglicana por si só, mas dali vão sair grupos que vão começar moveres de avivamento, entende? Por isso é interessante e importante você entender como foi a reforma da igreja da Inglaterra. Então vamos lá, vou terminar a aula falando isso sobre você. Falei de Lutero, Zwinglio, Calvino, os anabatistas e vou terminar falando da igreja anglicana, que é tudo contemporâneo. É tudo nessa época do século XVI. Daí você percebe o tanto que Deus estava movendo, né? Não foi uma coisa de um homem, Lutero, mas em várias regiões da Europa o fogo estava se espalhando e era realmente o Senhor que estava conduzindo isso. Então vamos lá. A reforma lá na Inglaterra não foi por um motivo espiritual. Verdade. Você sabe, por causa de séculos e séculos de servidão do rei da Inglaterra, dos reis em geral, ao Papa de Roma, os reis e os reinos ali, de maneira geral, eles abraçaram a reforma, porque viram na reforma como uma maneira de se livrar das intromissões do papado romano, né? Porque o Papa ficava influenciando nas decisões. E esse foi o caso da Inglaterra. A Inglaterra viu, num primeiro momento, sabe, o rei Henrique VIII, que era o rei da época lá da Inglaterra, no começo ele estava resistindo à reforma, mas depois ele se abriu para a reforma. Por quê? Deixa eu te contar. O rei Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, que participou da reforma da igreja anglicana, ele era casado, ou ele casou com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, a rainha, ela tinha sido casada com o rei Arthur, irmão do rei Henrique. Não sei se você vai lembrar de todos esses nomes. O rei Henrique é quem fez a reforma e fez a igreja anglicana. Ele era casado com Catarina de Aragão. Só que Catarina de Aragão era viúva do rei Arthur, irmão de Henrique. Só que o rei Arthur morreu ali na ocasião e o rei Henrique VIII, ele se casou com a Catarina de Aragão. Então, o irmão dele morreu, né, que era o mais velho, era o herdeiro, morreu antes de receber a coroa britânica, na verdade, e aí o rei Henrique VIII se tornou o próximo sucessor, casou com a Catarina de Aragão. Por que isso? O Papa, na época, ele foi pressionado a forçar esse casamento, esse segundo casamento de Catarina de Aragão. Por quê? Porque a Catarina de Aragão, ela era filha, ela era parentada de do imperador ali da Alemanha, católico, importantíssimo. Então, para agradar, o que fez? Quis colocar o rei da Inglaterra, então, que seria o Henrique VIII, para casar com Catarina de Aragão, o que de fato aconteceu. Catarina de Aragão mais velha do que Henrique VIII, certo? Até aí tudo bem. Realmente aconteceu, o rei Henrique VIII e Catarina de Aragão casaram. No entanto, você sabe que naquela época, tudo dependia de ter filhos. O rei queria ter filho. O rei Henrique VIII teve 5 filhos, dos quais 4 homens morreram. Tudo com Catarina de Aragão. Até então, todos católicos. O rei, tudo que o rei quer é um filho homem, né? A descendência. Até os próprios súditos querem que tenha, né, um descendente para ter ordem, para não ter briga, guerra civil, essas coisas. O rei quer ter filho, mas o filho não vem. Dos filhos homens que nascem, eles estão morrendo. Então, só ficou uma filha viva do rei Henrique com Catarina de Aragão, que foi a Mary, Maria, vou falar dela daqui a pouco.
E não ficou nenhum do sexo masculino para herdar o trono. E aí o rei achava, obviamente, isso ruim. Né? Sabe, o rei era quase perfeito, né? Aos olhos dele mesmo. Então, se o rei não consegue ter filho homem, a culpa era da mulher. É assim que eles viam. Então, tanto o rei Henrique quanto as pessoas ali, os conselheiros, começaram a ver nisso o quê? Isso é o juízo de Deus. É Deus que está fazendo isso com você, porque você casou com a viúva da sua irmã. Sabe, isso, para você ver isso, na época, não era bem visto pela igreja. Por isso que quando o rei endossou o casamento deles, do rei com a viúva, quando o Papa, quer dizer, endossou o casamento do rei com a viúva do seu irmão, isso não deveria ter acontecido se a igreja fosse seguir a risca o que ela fazia. Não, isso não era bem visto. O Papa fez isso para agradar os católicos, né, o imperador católico ali da região. Por isso que os conselheiros do rei Henrique começaram a falar para ele, não, isso aí é juízo de Deus, você não deveria ter casado com a viúva, por isso que não nasce filho homem. Então, aí o rei Henrique VIII uniu o útil com o agradável. Ele pensou, eu preciso ter filho, eu tenho que ter um herdeiro masculino, um homem, para ser o próximo rei. A Catarina de Aragão não consegue me dar esse filho herdeiro. E aí surge em cena Ana Bolena. Está ali na corte do rei, que serve, né, a Catarina de Aragão. Surge lá, mais nova, mais bonita. E o rei Henrique VIII apaixona por ele, por Ana Bolena, por Ana Bolena, uma dama da corte lá de Catarina de Aragão. Você sabe, naquela época os reis, né, não tinham essas coisas, então ele era casado com Catarina de Aragão e ficava lá, né, tendo seu namoro com Ana Bolena. E chegou em qual momento que a Ana Bolena se recusou a ser chamada simplesmente de sua amante. Então, o que o Henrique VIII fez? Uniu o útil ao agradável. Ele pensou o quê? Eu preciso ter filho homem para ser o próximo rei. Catarina de Aragão não pode me dar, né? Não consegue me dar filho homem. Vou casar com a outra e vou casar com Ana Bolena e assim eu vou aumentar a minha chance para nascer o herdeiro. Então Henrique VIII pensou, vou resolver meu problema. Então para isso, para eu casar com Ana Bolena, o que eu tenho que fazer? Eu preciso anular o meu casamento com Catarina de Aragão. Aí o rei Henrique VIII então começou a mandar, né, cartas, representantes para o Papa, para fazer o quê? Para anular o seu casamento. Baseado em quê? Baseado no argumento que já começou errado, né? De que ele não deveria ter se casado com a viúva, que era a tradição da época da Igreja Católica. Então, né, os advogados ali, as pessoas, o pessoal da Igreja da Inglaterra começou a levar essa questão para o Papa, pedindo para o Papa cancelar o casamento. Mas o que aconteceu? Mesmo que isso estivesse ao alcance do poder do Papa, conceder, né, o cancelamento do casamento, não era seguro para o Papa fazer isso. Não era seguro politicamente. Por quê? Porque Catarina de Aragão, melhor, o sobrinho de Catarina de Aragão era o imperador Carlos V. Ele era o imperador da Alemanha, rei da Espanha e o defensor da Igreja Católica. Sabe, o rei Carlos V, por ser imperador da Alemanha, ali dos germânicos, ele estava resistindo ao luteranismo. Ele estava resistindo a Martim Lutero, né? Tentando fazer com que o luteranismo não crescesse lá na região da Alemanha. E ele era também imperador ali da região da Espanha. Então o Papa pensou o quê? Peraí, o rei da Inglaterra está me pedindo para cancelar o casamento, mas a mulher dele é tia do cara, né, do imperador que mais me ajuda. Então se eu cancelar o casamento, eu vou perder aqui o imperador Carlos V. Vai parar de me apoiar, não vai mais me dar apoio. Então o Papa decidiu não dar a carta de divórcio, não ia permitir o divórcio do rei Henrique VIII com Catarina de Aragão. Você sabe, o imperador Carlos V não ia tolerar, né, que a sua tia fosse colocada como uma segunda, colocada à parte ali na corte. E o Papa não queria arriscar, perder a fidelidade dele, então negou o pedido de Henrique. Mas você sabe, o rei Henrique VIII, então, estava tão decidido a fazer isso e queria tanto casar com Ana Bolena e ter o sucessor, que ele então resolveu fazer o quê?
ele começou a trabalhar lá dentro da Inglaterra. Qual a ideia? De que os bispos que estavam ligados a Roma eram traidores. Por quê? Porque eles não obedeciam ao rei, mas estavam obedecendo a uma liderança estrangeira. Então ele começou a disseminar essa ideia. Peraí, você é súdito ao rei da Inglaterra ou ao bispo de Roma? Porque se você obedece ao bispo de Roma e não ao rei da Inglaterra, você é um rebelde. Então ele começou a fazer uma certa perseguição, uma pressão, chamou lá o parlamento, as pessoas, né, os nobres, e ele então mudou a lei. Ele argumentou, articulou, conversou, até que ele mudou a lei. O que ele fez? Já que o Papa não pode me dar o divórcio, então a partir de agora nós vamos definir que a Inglaterra não está mais ligada à Igreja de Roma. É aí que oficialmente começa a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. E quem é o líder da Igreja da Inglaterra? O rei. Ele é o líder. E se o rei é o líder da Igreja da Inglaterra e ele é também enviado de Deus, ele agora pode, ele mesmo pode cancelar o casamento que ele quer. E o primeiro casamento que ele cancela é o dele mesmo, né? E aí ele ficou liberado para casar com Ana Bolena. Então, você sabe, esse mesmo rei Henrique VIII, que antigamente tinha se oposto às ideias de Lutero, né, ele se colocou como um defensor da fé, agora, diante dessa situação, daí, quando eu te falo que Deus usa o mal para fazer o bem, né, a motivação do rei Henrique VIII é a pior possível, né? Ele queria romper com a igreja para casar com a amante, para você ver, né? Ninguém concorda com isso. Mas, ao fazer isso, ele abriu as portas para o protestantismo. Ele abriu as portas para o luteranismo, para as ideias protestantes. Então, o rei Henrique VIII permanece na história como um homem motivado principalmente por seus próprios interesses. Ele só queria casar com a amante, né? A fibra moral da reforma na Inglaterra certamente não provém dele, né? Porque ele só queria satisfazer a si próprio ali. Mas, como eu te falei, ele abriu as portas. Protestantes começaram. Então você percebe? Quem era perseguido na Alemanha, perseguido na França, vai para a Inglaterra. Tem espaço. Agora lá a igreja anglicana, né? Não é tudo automático, mas está um ambiente mais agradável. Você sabe, e aí, para encerrar essa aula, depois dele, o filho dele, você sabe, o rei Henrique VIII, se eu não me engano, teve 7 esposas. Ele só conseguiu ter um filho homem, se eu não me engano, com a 5ª esposa, que era Joanna Seymour. E o filho dele, protestante, continuou aberto, né, aos conselheiros protestantes, à igreja anglicana, sem estar ligado ao catolicismo romano, e ajudou. Só que o Eduardo VI, que é o filho de Henrique VIII, ele morreu cedo, morreu ainda adolescente. E aí não teve filho. Qual foi o problema? Se tornou a rainha da Inglaterra a Mary, que era filha de Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era uma católica devota, muito católica. E foi um problema, mas foi uma bênção ao mesmo tempo. Por quê? Essa rainha, Maria, ela entrou para a história como a Blood Mary, Maria Sanguinária. Por quê? O pai dela abriu as portas para os protestantes. O irmão dela, o rei Eduardo, durante o pouco tempo que reinou, abriu as portas também para os protestantes. Mas quando a Blood Mary, católica, filha de Catarina de Aragão, tornou-se rainha, fechou as portas e fez perseguição. Ela ficou conhecida como a Maria Sanguinária, a Blood Mary, porque matou muitos protestantes, perseguiu a igreja. Ela era muito católica, perseguiu os protestantes. Aí você pensa, pastor, por que isso foi bom? Porque é nessa hora que as pessoas mais protestantes lá da igreja da Inglaterra fugiram para o continente. E foram para onde? Genebra, Alemanha. Foram aprender mais sobre o luteranismo, foram aprender mais sobre Calvino. E aí, nesse aspecto, foi bom por quê? Porque quando a Blood Mary saiu do trono, quem veio reinar? Outra filha do rei Henrique VIII, que foi a rainha Elizabeth I, conhecida como a The Virgin Queen, a rainha virgem.
a rainha que nunca se casou. Ela é filha de Henrique VIII com Ana Bolena. É uma das rainhas mais impressionantes, uma das histórias mais lindas da nobreza da Inglaterra é a rainha Elizabeth I. Eu sei, né, às vezes você sabe da Elizabeth agora recente, atual, né, que tá bem velhinha, mas a Elizabeth I foi a filha do rei Henrique VIII, com Ana Bolena, a Virgin Queen. Ela nunca se casou. E não se casou porque ela não queria que o império, a nação lá da Inglaterra, se perdesse. Sabe? Estava nessa disputa católico-protestante. Ela era protestante, voltou a abrir as portas para os protestantes, mas agora voltaram para a Inglaterra o pessoal que foi lá aprender com Calvino, que foi aprender lá, né, em Genebra, eles voltam para a igreja anglicana, a Rainha Elizabeth está aberta para eles, e aí definitivamente a Inglaterra se torna anglicana, protestante, e você vai ter esse ambiente liberado para que os moveres de Deus, ou vão surgir os grupos como os puritanos, né, que vão influenciar realmente a igreja, a história da igreja vai ser afetada por isso. Então eu quero aqui louvar a Deus pela Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem. Você sabe, ela não se casou. Depois que ela morreu, quem veio reinar, sabe quem foi? James I, ou Jaime I, que era o filho da rainha escocesa. Maria também, Mary. Mas sabe quem influenciou o Jaime I? Quem influenciava esse menino? John Knox, que é um daqueles que estavam lá no Muro dos Reformadores. Nada mais, nada menos você tem até hoje. Já ouviu falar da Bíblia do King James? É a Bíblia que esse rei Jaime I fez. Depois que a Elizabeth morreu, ela não se casou, não teve filho, ele, por estar ali aparentado, se tornou então o rei da Inglaterra, o rei da Escócia, e o ambiente estava preparado para os protestantes crescerem, e isso foi fundamental para missionários serem enviados, a igreja continuar crescendo e avançando, e aí eu vou te explicar mais sobre isso na próxima aula. Amém? Deus te abençoe.